E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Fiz uma propaganda grande desse vídeo, hein? Então espero sinceramente que vocês gostem e que vocês possam ser e encontrar alguém ideal. Tenho certeza que depois desse vídeo muitas coisas vão abrir na sua mente e você vai poder ver com um olhar diferenciado, sabe, sobre as pessoas e talvez até encontrar alguém especial. Gente, antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir desculpa pelo barulho. Não sei se vocês estão ouvindo, mas de vez em quando tem um barulho aqui de martelo. É porque tá tendo uma reforma, ó. O barulho aí. Bateu o barulho. Tá tendo uma reforma aqui, atrás da minha casa. E infelizmente, né, não posso fazer nada, porque reforma, né, não posso ir lá e mandar o cara parar. Então a reforma continua e eu também continuo fazendo os meus vídeos. Então peço desculpas por isso, mas não liga, vou até deixar uma musiquinha aqui tocando pra ficar um pouco mais animado, pra não dar pra perceber esse barulho, beleza? Então, gente, eu quero falar aqui pra vocês, quero mostrar pra vocês, compartilhar com vocês cinco princípios ou 5 coisas que você precisa fazer ou ser, enfim, mudar em você para que você ache a pessoa ideal. Antes disso, já curte esse vídeo, por favor. Se você não é inscrito, se inscreve para poder fazer parte dessa família e para que esse canal cresça e alcance mais pessoas. Então, gente, para quem ainda não me conhece, eu sou cristã, tenho 23 anos e sou casada. Eu tive uma vida muito louca na adolescência, então namorei muito, conheci muitas pessoas, me decepcionei muito e isso foi escolhas que eu tomei que infelizmente levam uma carga, né, emocional até hoje por conta disso. Então, quero compartilhar com vocês aqui algo que eu aprendi com Jesus, porque hoje eu sei que eu encontrei a pessoa certa e eu só consegui encontrar essa pessoa seguindo esses 5 passos. Sem esses 5 passos, eu não teria me casado com o homem que eu tô casada hoje e não estaria recebendo essa bênção. Então, gente, vamos parar de conversa e bora lá para esses 5... Sempre tem que ter um momentozinho desse. Então, gente, bora começar esse vídeo. Então, vamos lá. A primeira coisa que você precisa ser para encontrar a pessoa ideal para sua vida é ser a pessoa ideal. Nada mais óbvio do que isso. Mas tudo que é óbvio não é óbvio se não for dito, né? Então a gente precisa falar isso. Então, você precisa ser a pessoa ideal. Mas, Mirella, o que isso quer dizer? Quer dizer que não dá para você encontrar a pessoa ideal se você não for a pessoa ideal. Então, por exemplo, se você quer encontrar um homem inteligente, ou você que é um homem que está assistindo esse vídeo quer encontrar uma mulher inteligente, vai ser muito difícil uma mulher inteligente ou um homem inteligente se interessar por você se você não for uma pessoa inteligente. Então você precisa procurar se incluir ou ser aquilo que você procura em alguém. Se você procura uma pessoa honesta, você precisa ser honesto. Se você procura uma pessoa que honra a Deus, que ama a Deus, que serve a Deus, você precisa ser essa pessoa também. Que ama a Deus, que serve a Deus, sabe? Que participa da obra, enfim. Você precisa ser essa pessoa ideal. Então, se existem coisas em você que você precisa consertar, conserta antes de começar a namorar. Porque esse é o momento de você aprender, esse é o momento de você amadurecer, enquanto você ainda não conheceu a pessoa. Mas quando você conhecer a pessoa, amadurecer depois, sabe, fica um pouco complicado, gera um pouco de conflito, porque você não vai estar com a cabeça preparada para um relacionamento. Pegou a chave? Então vamos para a segunda dica. Gente, a segunda dica para você encontrar essa pessoa ideal é reconhecer o propósito ou conhecer o seu propósito, né?
Para quem é cristão, principalmente, a gente tem muito isso na nossa mente já bem fixado, de que nós temos um chamado, né? Que nós temos um propósito na Terra para Cristo, enfim. E aí a gente começa a pensar, uma pessoa que tem um propósito e ela não vai ficar com uma pessoa que não tem nenhum propósito na vida. Porque a gente sabe que Deus, ele não une pessoas. Deus jamais uniria dois pecadores. Deus une propósitos. Então, se eu vejo uma mulher que serve a Deus, que ama a Deus, e um homem que ama a Deus, que serve a Deus e que Deus vê que estão prontos para um relacionamento, então aí sim eles unem essas duas pessoas. Agora, se ele vê, por exemplo, uma mulher que serve a Deus, que ama ele, que honra ele, que está em santidade, e um cara que vai na igreja, mas que não serve na obra, que não faz nada, que só vai de vez em quando, às vezes só vai pra paquerar as meninas, ele não vai juntar essa moça com esse cara, porque os propósitos não vão se bater. O propósito dele ali naquele lugar é achar mulher, é paquerar, enfim. Então, ele nunca vai unir duas pessoas dessa forma. Então você precisa reconhecer o seu propósito, você precisa saber qual é o seu chamado, sabe? Por exemplo, digamos que tenha um homem que é missionário e uma mulher que é, sei lá, que é pastora. Um missionário pode ser um pastor? Pode, claro que ele pode ser um pastor. Mas digamos que Deus revelou para essa mulher que ela tem que ser pastora local, que ela precisa cuidar de uma igreja, ou vice-versa, para o homem, enfim. Mas a outra pessoa, ela quer ser missionária, ela quer viajar nações, ela quer, enfim, conhecer o mundo, ela quer evangelizar o mundo. Então, você percebe que não existe uma concordância, sabe? Não existe uma coerência aí entre essas duas pessoas. Então, fica um pouco confuso. Você pensa, cara, será que eu conseguiria passar, sei lá, 6 meses sem o meu marido? Será que eu conseguiria passar tanto tempo assim longe da minha esposa, sabe? Então você tem que pensar nessas coisas e pensar se isso é bom pra você, se isso é agradável pra você e agradável aos olhos de Deus também, né? Então, o que eu indico é que você procure pessoas que sigam o mesmo chamado que você, o mesmo propósito que você. O meu exemplo é o seguinte: eu recebi uma vez, quando eu era solteira, em 2019, uma profecia de uma irmã da minha igreja que não me conhecia muito bem, eu não tinha tanta intimidade com ela, mas ela orou por mim um dia e disse que Deus ia me dar um marido e que eu iria ser pastora junto com essa pessoa, né? Que eu iria seguir esse ministério pastoral junto com essa pessoa. Então, a partir disso, eu já tinha isso no meu coração, já tinha essa coisa de querer ser pastora. Então, a partir dessa profecia, eu comecei a olhar para os rapazes ao meu redor com esse pensamento: será que esse cara tem pinta de pastor? Não só a pinta, mas tipo, será que ele pode ser um pastor? Será que ele tem esse chamado? Sabe? E aí eu olhava e dizia, não, esse daí não tem não. Mas aí eu via um evangelista, eu dizia, esse evangelista aqui já segue uma linha, então ele pode ser que se torne um pastor um dia. Então eu comecei a olhar, e quando eu conheci o meu marido, a primeira coisa que eu perguntei pra ele foi, qual é o seu chamado? E aí ele falou que o chamado dele era evangelístico, mas que ele tinha no coração de que ele um dia seria pastor. Então aí eu já liguei a lanterninha, né? Já, opa, calma, então pode ser que seja ele. E acabou sendo. E Deus uniu esses propósitos. Deus viu que eu era muito focada na igreja, né? Muito voltada para esse meio, tudo que eu fazia era para obra, estava em muitos ministérios, servia muito na casa, estava em todos os cultos, enfim, estava muito cheia ali daquela vida, sabe, muito completa, me sentindo feliz naquele ambiente. E o meu marido também, da mesma forma, servindo na igreja, né? Pra quem não sabe da minha história, eu era do Bola de Neve Recife e o meu marido do Bola de Neve Caruaru. Então é o mesmo ministério, mas eu não conhecia ele e ele servia aqui, né, em Caruaru e, enfim,
servo de Deus, pregava já a palavra na igreja há muitos anos, já ministrava adolescentes, sabe? Então ele já tinha esse caminho, esse fogo, esse amor pelo Senhor. E Deus simplesmente uniu duas pessoas que tinham o mesmo propósito. Então, sempre foca isso na sua mente, de ter um propósito estabelecido, um chamado estabelecido para que você olhe para os homens sempre focado nesse propósito. A terceira coisa, gente, que você precisa ser para encontrar a pessoa ideal, para se preparar, né, para essa pessoa ideal, é ser feliz sozinha ou ser feliz sozinho, né? Essa é uma parte fundamental para o começo de um relacionamento. Gente, se você não souber aproveitar da sua própria companhia, se você não souber ser feliz sozinho ou ser feliz sozinha, você jamais vai conseguir fazer alguém feliz ou compartilhar a sua felicidade com outra pessoa, porque você vai acabar sendo preso emocionalmente a outra pessoa. Então, se você não é feliz sozinho e você começa a namorar com alguém, essa pessoa vai ser a sua felicidade. E aí, tudo que é felicidade você vai incluir a essa pessoa. E aí, você vai começar a pesar nessa pessoa, sabe? Tipo, eu não consigo ser feliz sem ela, eu não consigo ser feliz sem ele. E aí, a pessoa vai se sentir extremamente pressionada a trazer felicidade pra você e você não consegue ser feliz sozinho. Então, você não consegue sair com seus amigos, você não consegue ficar um tempo só em casa, você não consegue aproveitar da sua própria companhia. E isso, gente, cansa. Todo relacionamento cansa. Você precisa aprender a aproveitar os momentos com você mesma. Então, sabe os hobbies que você gosta de fazer? Comece a praticar eles sozinha. Vai no cinema sozinho se você curtir a vibe de estar no cinema sozinho, cara. Então, com certeza você vai conseguir praticar as outras coisas sozinho e ser feliz. Então, quando eu era solteira, eu saía de bicicleta pra praia sozinha, ia pegar sol sozinha, ia assistir filme no cinema sozinha, às vezes ia num restaurante, numa lanchonete sozinha, às vezes eu saía do culto e não tinha ninguém pra sair comigo, e aí eu dizia, vou comer. E aí eu ia num restaurante sozinha e jantava sozinha e me sentia super bem, não me sentia... claro, a gente precisa de amizades, a gente precisa de companhias, mas a gente não precisa disso sempre, sabe? Tem momentos que a gente pode ficar só e ficar de boa. Então, se você souber aproveitar esses momentos, então tá tudo ok e você provavelmente vai estar preparado para um relacionamento. Agora, se você não tiver essa felicidade em você mesma, então você precisa começar a trabalhar isso, praticando essas atividades, trabalhando a sua mente, sabendo que você precisa acompanhar esses momentos, não acompanhar, mas viver esses momentos sozinha e ser feliz. E se mesmo você fazendo todas essas coisas e não conseguir sentir felicidade em você mesma, procure ajuda. Não existe problema nisso. Então procure um psicólogo, converse com ele, fale daquilo que te magoou, daquilo que você não gosta em você mesma e aprenda os caminhos, né? Conheça os caminhos pelo qual você pode mudar isso em você e aprender a se amar. Gente, a quarta dica que eu quero dar pra vocês é muito especial, muito importante para começar um relacionamento. A dica é: você precisa ter os seus princípios e valores bem estabelecidos. Isso mesmo, gente. Princípios e valores são as coisas que a gente aprende com os nossos pais e com a vida. E principalmente com Deus. Esses princípios são a nossa honestidade, né, o nosso caráter, enfim, tudo isso, a nossa moral, a nossa ética, são os princípios e valores que regem a nossa vida. Então, se você não tiver esses princípios e esses valores bem estabelecidos no seu coração e na sua mente, tudo que a outra pessoa for lhe propor, você vai aceitar. Então, gente, eu sou cristã e a gente sabe que o cristão, ele não pratica relações
sexuais antes do casamento. Então, por exemplo, se eu não tenho esse princípio, isso é um princípio cristão. Então, se eu não tenho esse princípio bem estabelecido na minha mente, então, se eu conhecer um cara, e esse cara disser, não tem problema, Jesus não se preocupa com isso, sabe? Isso é coisa que a igreja implanta na cabeça das pessoas, mas não tem problema. Se você me ama, então você vai fazer, sabe? Se você não tem isso bem estabelecido na sua mente, então você não vai conseguir saber qual é a pessoa ideal pra você. Porque se eu tenho isso bem estabelecido na minha mente, o primeiro cara que disser isso, eu vou dizer, cara, não dá pra ficar com você, porque eu tenho isso no meu coração e eu sei, eu conheço a palavra e eu sei daquilo que Deus quer pra mim. Então, essa não é a pessoa certa pra você. Entende? Você consegue captar melhor as coisas. Mesma coisa como, por exemplo, a honestidade. Se você conhece um cara que não é honesto, que diz, não tem problema tirar um dinheirinho ali da carteira do meu pai pra gente sair, sabe? Só um dinheirinho, depois eu devolvo. Então você tem que ter isso bem estabelecido. Se você vê uma pessoa fazendo isso, então você já fica com o pé atrás, calma. Se essa pessoa faz isso com o pai, ele pode fazer comigo, ele pode fazer com outra pessoa, sabe? Então, fica ligado nessas coisas, que isso é importantíssimo. E, gente, a quinta dica que eu quero dar pra vocês é muito, muito, muito importante. E eu quero que vocês interpretem bem isso que eu vou falar, tá? Gente, eu aprendi que a gente não deve, mas a gente tem que observar melhor a nossa volta. Porque às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho, né, para que a gente escolha. Eu acredito que Deus não dá aquela pessoa, porque como eu falei, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então, vão aparecer várias pessoas, sabe, que estão no mesmo propósito, que estão no mesmo caminho, mas eu tenho o poder, o livre-arbítrio de escolher com quem eu quero ficar. Então, por exemplo, eu acredito que não tinha só o meu marido disponível, que tinha várias outras pessoas disponíveis que poderiam ter um futuro bom comigo, um futuro cristão, um futuro santo, um futuro bom, sabe, agradável. Mas eu escolhi ele, sabe? Foi uma escolha minha, não foi que o Senhor pegou ele, separou ele e disse, esse daqui. Não, ele colocou talvez ele lá, né? Eu acredito nisso, que Deus coloca as pessoas, mas eu tenho um livre-arbítrio de escolher. Então, você tem que estar atento à sua volta, sabe? Então, a quinta dica que eu quero dar é: namore ou case-se com o seu melhor amigo. Gente, tem muito disso em todo canto. Sempre que aparece alguém especial, alguém legal na sua vida, vira seu melhor amigo e aí você diz, eu nunca ficaria com ele porque ele é meu melhor amigo. Nunca eu ia orar com ele porque ele é meu melhor amigo, porque se eu orar com ele vai estragar a amizade. Gente, claro, você tem que ter discernimento, né? Você tem que orar a Deus antes de falar com a pessoa, antes de falar com o seu pastor, pra saber mais ou menos o que é que tá acontecendo com você, o que é que pode acontecer nesse relacionamento. E seguir todas essas dicas anteriores que eu já falei pra você. Então, você precisa saber o chamado da pessoa, você precisa saber o propósito da pessoa, você precisa saber do caráter da pessoa. Então, existe todo um propósito, uma coisa aí por trás, né? Mas às vezes a gente se prende muito, sabe, a essa coisa de, meu melhor amigo, então não vou ficar nunca. Meu marido foi muito rápido, então eu conheci ele, em uma semana a gente já tava orando. Então, assim, ele é meu melhor amigo, até hoje ele é o meu melhor amigo. Mas antes da gente namorar, a gente já tinha criado ali um vínculo, mesmo que tinha sido em poucos dias, mas a gente criou uma amizade, sabe? A gente foi logo no comecinho da pandemia, então a gente ligava videochamada e a gente ficava conversando e conversava horas sobre besteira, assim, tipo, sobre séries, sobre livros,
sobre o dia a dia, sobre a vida, sobre muitas coisas. E isso foi gerando um vínculo, foi gerando uma amizade, foi gerando uma parceria, sabe? Uma companhia. E até hoje, gente, a gente brinca o tempo todo. Um dia desse a gente tava no banheiro e foi escovar os dentes. E aí ele jogou um pouquinho de água em mim. Ele espirrou água em mim, né? Ele tava lá na pia escovando os dentes. E ele jogou um pouquinho de água em mim. Eu peguei o chuveirinho do banheiro, o chuveirinho do banheiro, e taquei água nele. Aí ele veio, tacou água em mim. Aí eu abri o... Eu abri o box do banheiro, joguei ele dentro do banheiro, do box, fechei ele lá e liguei o chuveiro, ele se molhou todinho, depois ele me puxou no... Então, tipo, é uma brincadeira, gente. E um casamento, assim, é muito leve, é muito feliz, sabe? Então você precisa, sim, ter essa amizade com o seu marido. Não é só... As pessoas acham que casamento é só dividir conta e fazer sexo. Mas não é isso, gente. Casamento é muito mais, sabe? Tem muitas pessoas que acham que eu vou casar e vou fazer sexo o dia todo. Gente, não é assim. Sexo dura 30 minutos, 1 hora, sabe? O dia tem 24 horas, então o resto do dia é o que vai fazer com que o seu casamento seja bom ou não, entendeu? Então, você tem que ter isso bem estabelecido na sua mente. E você tem que ter na sua mente que um namoro cristão, ele não é pra durar muito. Na minha mente, pelo menos, eu tenho isso. Namoro é um caminho pro casamento. O namoro, claro, é pra você conhecer, é pra você, enfim, dialogar, conversar, criar vínculo com essa pessoa, né, espiritual, sentimental e tudo mais, e criar ali uma base, digamos assim, para o casamento. Mas eu acredito que não deveria durar muito, porque no mundo que a gente vive é muito difícil. Então, sempre fica ligado nisso, sempre coloca isso no seu coração, que você tem que casar com uma pessoa que você tenha como seu amigo, como seu companheiro, como seu parceiro. Então, gente, esse foi o vídeo que eu preparei pra vocês. Espero muito que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. E passa esse dia dos namorados sozinho, mas passa feliz, sabe? Aproveita esse momento. Vai fazer alguma coisa com você mesmo, sabe? Faz um jantar pra você mesmo, vai assistir uma série, vai assistir um filme, vai, enfim, fazer o que você gosta de fazer. E aproveita esse dia, aproveita esse momento de solteiro pra cuidar de você mesmo, pra se amar, pra se conhecer, pra viajar. Tudo tem um tempo, sabe? E o tempo que você tá hoje não é um tempo de se lamentar, de dizer, ai, dia dos namorados, tô solteiro, tô solteira, sabe? Não fica assim, cara. Ser solteiro também tem os seus pontos positivos. Então, espero mesmo que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, que Deus abençoe vocês e não se esquece de se inscrever, ativa os sininhos para você saber dos próximos vídeos que eu vou postar, beleza? Me segue também nas redes sociais para você ver como é que é o meu dia a dia, conhecer os bastidores, enfim. Então, gente, fique com Deus. Até o próximo vídeo.